Como transformar o seu conhecimento em mentorias de 10K trabalhando um bloco do dia, 4 horas do seu dia? Esse é o método que nós vamos conversar hoje, aquilo que eu aplico aqui na minha rotina com 3 filhos e que já gerou mais de 100K em vendas de mentorias. Esse é o assunto da nossa conversa aqui, da nossa reunião, negócio de mentoria para mães. Estou transmitindo esse conteúdo aqui para você e quero compartilhar aqui a tela de apresentação para nós iniciarmos a nossa conversa. Vamos lá. Comentem comigo se já está aparecendo o slide aí para vocês certinho. Só um ajuste rápido aqui. E comenta comigo se a apresentação está aparecendo corretamente e a gente já avança. Aparecendo? Ok, perfeito. Então, recapitulando o assunto da nossa conversa, e você está aqui certamente por conta disso, né? Deseja conciliar a sua vida pessoal com a sua carreira, realização enquanto mãe e também uma profissional realizada, bem remunerada, recebendo a altura, né? De uma forma compatível com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a sua entrega. Então, nós vamos falar desse tema, desse assunto aqui, né? Por quê? Porque nós não precisamos ter que escolher entre maternidade ou carreira. Se você tiver que escolher entre uma ou outra, fique com as duas, é isso. Nós podemos ter as duas, né? E é essa a proposta também da nossa conversa aqui. Eu estou aqui com você porque eu acredito que existe um jeito diferente de nós construirmos renda, de nós termos realização financeira e profissional, sem que para isso você tenha que deixar a sua maternidade, né? Um jeito que não exige de nós você ter que acordar 5 da manhã para cumprir a meta dos outros, para correr atrás dos objetivos dos outros, e muito menos abrir mão de viver, não somente de ver, né, mas de viver o crescimento dos seus filhos. É isso que você deseja? É essa a sua meta? É isso que você está buscando? Então, esse encontro é realmente para você. Você sabia, por exemplo, que 70% das mães se sentem culpadas por não ter tempo suficiente com seus filhos? E 55% também dessas mães dizem que isso impacta diretamente na sua autoestima, né? Fonte Rede Mulher Empreendedora 2022. Esse cenário, né, é algo do qual você participa, né? Também se sentindo dividida aí entre maternidade e carreira, tendo que escolher ou ser uma boa mãe, uma mãe presente, ou ser uma profissional realizada. Eu quero te dizer que na nossa conversa aqui, você vai entender que você não precisa escolher, né? Como a gente já começou a falar. Então, vamos mudar esse cenário, vamos mudar essa realidade aqui para cada uma de nós, né? Então, para quem é essa conversa, para quem é esse nosso direcionamento hoje? Você que tem um talento, conhecimento, experiência, e que você sabe que esse conhecimento que você domina, isso pode virar um produto digital mentoria. E você se sente aí cansada de depender de atendimentos presenciais, cansada, né, de uma rotina de trabalho ou de um formato de trabalho que não é compatível com suas metas e objetivos pessoais, né? Cansada de se ver obrigada a, né? Tenho que, e ficando aí se dividindo o tempo todo. Então, se você deseja previsibilidade, construir uma rotina de liberdade onde você pode ser uma mãe presente, uma profissional realizada, é sobre isso que nós estamos conversando aqui, ok? E especialmente pensando nessas mulheres, nessas profissionais, você que não está aqui procurando simplesmente um hobby, né? Passar um tempo, tentar ver como seria a minha experiência no digital com mentoria. Não. Se você está aqui para um rascunho, para um teste, para ver se só curiosidade, nem precisa continuar. Pode sair, tá? Fique tranquila quanto a isso e seguimos amigas. Por quê? Porque aqui é para quem quer construir uma fonte de renda real através do digital com mentorias online, né? Trazer o seu conhecimento para o digital com mentorias online. Então, no final deste encontro, no final de hoje, você vai sair daqui
sabendo exatamente como transformar esse conhecimento em mentorias, que você vai poder precificar aí de 1 a 5 mil. O passo a passo para você montar uma estratégia simples, um funil simples para você vender mentorias, sem precisar de volume de conteúdo ou de muitos seguidores, e também uma estrutura de rotina enxuta, com poucas horas do dia, assim como eu aplico aqui na minha rotina com 3 crianças pequenas. Vamos lá? Avançando então, quem ficar aqui até o final do nosso encontro, você vai receber de presente o nosso script do Sim. Tá? O que é o script do Sim? Um roteiro de primeiras vendas que já colocou mais de 10 mil no bolso de mães que nunca tinham vendido online antes. Veja só o que diz aqui a Lúcia, né? Oi, Laís, boa noite, como vai? Hoje meu coração transborda gratidão. Louvo a Deus porque ele me permitiu alcançar o meu primeiro marco como mentora, 10K. E sou imensamente grata a você que se colocou como instrumento nas mãos de Deus para me ensinar, estruturar e me mostrar que era possível, né? Estruturar, viver de mentoria. Suas estratégias mudaram a minha mentalidade e sei que ainda vou avançar muito mais. Obrigada. Então, é isso que eu vou entregar para você aqui, para quem ficar conosco até o final dessa conversa, dessa reunião. Perfeito? Eu também comecei no digital com medo, né? Lá atrás, quando a minha primeira filha tinha cerca de um ano e meio, mais ou menos, foi quando eu dei os meus primeiros passos aqui, né? Hoje a Manu já está com 10 anos, o Theo, meu filho do meio, tem 7 e o Isaac tem 3 anos. Então, eu sempre trago a história deles, né? O meu momento com eles para essa conversa, porque a maternidade realmente me transformou em uma empreendedora digital. A maternidade me transformou numa mentora. Mas quando eu comecei a dar esses passos, sim, eu sentia medo, sim, eu sentia insegurança também. E eu estava igualmente cansada, exausta profissionalmente, presa num formato tradicional de trabalho, onde você levanta muito cedo, pega horas de trânsito, fica ali cumprindo aquela carga horária rígida, depois pega horas de trânsito de novo, e quando você chega ao final do seu dia, né, para sua casa, para sua família, você se dá conta que você tem 2, 3 horas, né, naquele dia inteiro para participar da formação, né, da educação, da criação de outro ser humano, que é o seu filho. Então, eu olhava para isso e não fazia sentido para mim, não era compatível com o que eu queria viver enquanto mãe e profissional, né? Então, eu achava, com toda essa insegurança, né, com todos esses medos, querendo dar um passo de mudança e ainda insegura, eu ficava imaginando se empreender era para mim, se empreender no digital era para mim, ou se isso era coisa para quem já estava no mercado há muito tempo, já tinha muitos seguidores, né? Então, quando nós vamos começar, todo mundo tem esse desafio da insegurança do novo, e eu também senti essa insegurança. Até o dia que eu descobri que eu podia, sim, vender o meu conhecimento, oferecer o meu conhecimento no digital, né? A minha metodologia de trabalho, através do universo da internet, de uma forma que fosse previsível, sem eu ter que depender de anúncios caros, sem eu precisar de postar todo dia, aparecer o tempo inteiro. Hoje, eu consigo trabalhar com blocos, né, de poucas horas no dia, e tenho feito isso também, multiplicando essa metodologia, ajudando outras dezenas e dezenas de mulheres que querem o mesmo, né, a aplicar essa mesma metodologia, que nos ajuda a trazer o nosso conhecimento para o digital, nos posicionarmos como mentoras e vivermos aí, né, de mentoria, junto com a nossa maternidade. Então, tá aqui a minha filha, a Manu, que me transformou em uma mentora, em uma empreendedora no universo online. Essas fotos que eu deixei aqui para vocês me marcam bastante, porque eu vivia exatamente nesse momento de crise, né? De querer me reinventar, de faltar clareza, de me sentir insegura, mas ao mesmo tempo impulsionada por um desejo muito forte de mudança, né? De transformação na minha vida profissional mesmo. Então, aqui nós estamos juntas para falar não de uma promessa vazia de dinheiro fácil que você vai ganhar na internet com mentorias online, mas nós estamos aqui para falar de método, né? E um método que vai combinar segmentação clara, funil de vendas enxuto, rotina de ação semanal. Eu vou explicar tudo isso para você, né? O que é segmentar?
o que é trabalhar a nossa comunicação online para nos posicionar como mentoras, o que é estratégia de vendas enxuta, o que são essas ações semanais que você vai poder implementar aí no seu trabalho. E todo esse método que a gente vai apresentar aqui, ele foi criado por mim, né, uma mãe, que precisava vender ali enquanto dava conta das suas demandas, né? Vender enquanto fazia o jantar, vender enquanto cuida das crianças, porque a nossa vida não para. Então, eu desenhei isso enquanto a vida materna e profissional acontecia ali as duas paralelamente, né? Bem assim a nossa vida de verdade, né? Os bastidores fora do online, os bastidores da vida real. É bem assim, realmente, que acontece. Então, nos últimos 2 anos, o que a gente tem aqui também de informação para você compreender? A busca por mentorias cresceu mais de 300%, né? Google Trends 2022. O que isso quer dizer aqui para nós? O mercado está sedento, buscando por especialistas capazes de resolverem problemas reais. Todos os dias as pessoas estão na internet, estão nas redes sociais, buscando por esses especialistas, buscando por essas pessoas, né, que estejam prontas para resolver problemas, para trazer soluções. E você está aí querendo se posicionar, né, como referência, como especialista no digital, como mentora. Essas pessoas estão encontrando você? Essa é a pergunta. Né? Você está se fazendo achada, encontrada, porque o mercado está aí, como acabei de te mostrar, né? Sedento por especialistas, e nos últimos 2 anos, um crescimento de mais de 300%. Então, será que existe uma necessidade real aí fora das pessoas? Sabe por que eu digo que sim? Nesse período que nós tivemos aí, pandemia, pós-pandemia, o que todo mundo acumulou muito, né? Um login e uma senha, um curso, uma coisa que ficou ali solta, mas que as pessoas não avançaram, que elas não se desenvolveram. Talvez porque não conseguiu implementar, talvez porque estava sozinha, talvez pela falta do suporte, do acompanhamento de um mentor. Então, o produto digital mentoria te ajuda também a ajudar o seu mentorado, as pessoas que você vai acompanhar, a ter resultados mais profundos e mais rapidamente, né? Dado o acompanhamento, né? O suporte ali na implementação, né? O cuidado passo a passo, porque você não está simplesmente oferecendo um produto digital de informação, de conhecimento apenas, mas de acompanhamento, de suporte, de implementação, de direcionamento e orientação. É isso que nós fazemos enquanto mentoras, né? Então, eu quero que você enxergue isso como uma possibilidade real para você, como uma oportunidade real para você. E comece a olhar para a sua vida agora, daqui 6 meses. Se você puder aí por alguns segundos fechar os olhos e olhar para a sua vida daqui 6 meses, sabendo desse universo de possibilidades. Você se posicionando como mentora, com estratégia, com técnica, com conhecimento e acordando, vendo pessoas procurando pelo seu trabalho, vendo aplicações para sua mentoria. E você fazer isso se sentindo presente para a sua vida real também, né? Quando eu falo vida real, sua vida com seus filhos, sua vida com a sua família, você presente para sua casa, sem culpa. Sem culpa. Podendo desenvolver um trabalho onde você se sente também inteira para aquele trabalho. Com liberdade para escolher a rotina que você quer viver. De não ter mais que escolher entre ser uma boa mãe, entre ser uma mãe presente ou entre ser uma profissional realizada. Porque nós vivemos nessa era de possibilidades, de oportunidades que a gente pode congregar, reunir esses 2 pontos, esses 2 pilares da nossa vida, né? Não tem que escolher entre fracassar em um para ver o outro crescer, né? Ou ser bem-sucedida profissionalmente enquanto sacrifica a sua casa e no altar dessa realização profissional. Não. A nossa proposta aqui, né, a nossa forma de enxergar essas possibilidades é diferente.
para que você possa conciliar os dois, do seu jeito, no seu ritmo, no seu modo. Então, é disso que a gente vai falar aqui. E eu quero mostrar para você como que eu aplico isso, né? Quero te mostrar o meu sistema. Só que antes, eu quero que você responda para você também, né? Responda aí para você mesma. Com todo o conhecimento que você tem, com toda a experiência que você carrega, com tudo que você já investiu em si mesma, né? Em treinamentos, em formações, em cursos, em graduações, para chegar onde você chegou, para ter o conhecimento que você tem, para resolver os problemas que você resolve, trazer as soluções que você sabe trazer. Qual é o seu maior desafio quando considera viver de mentoria? Começar no digital para viver de mentoria. Ou você que já começou e sente a necessidade aí de escalar, de crescer, de avançar. E com isso, ter tempo para si mesma, para sua casa, para sua família. Qual é o maior obstáculo para isso dar certo? Para isso acontecer? Responde para você mesma. O que você percebe como sendo o seu maior desafio? Né? E como seria para você, né, nesse universo de possibilidades que a gente está falando, de oportunidades, se você tivesse um mapa na mão com um passo a passo seguro, validado, para você saber como começar no digital com mentoria. Ou se já começou, mas sente falta de estruturação, começar do jeito certo, começar com suporte, começar com acompanhamento. Né? Como que seria para você saber, por exemplo, como vender com consistência? Saber comunicar o seu trabalho e vender com consistência. E ainda com isso, né, conquistar essa rotina de liberdade que a gente está falando aqui, né? Com tempo para nós, para nossa casa, para nossa família. Como que seria para você? Começa a se imaginar, né? Aquilo que a mente alcança, né, o corpo vai acompanhar. Então, quero te encorajar a imaginar, né, a visualizar esse novo cenário de possibilidades, né? Imaginando essa nova história, essa nova vida, para que a gente possa colocar isso em prática. Então, a meta, o objetivo da nossa conversa hoje é apresentar para você esse guia claro e estratégico que vai te mostrar como trazer o seu conhecimento, a sua experiência para o digital, transformar esse conhecimento e experiência em uma mentoria com fonte real de faturamento, entender como vender com leveza, com consistência, usando estratégias simples, né? Nada muito mirabolante, nada muito complexo. E fazer isso com uma rotina que seja enxuta, né? Com poucas horas no dia. Você pode fazer lá no bloco das crianças na escola, se você quiser, ou você pode particionar. O que eu quero dizer com particionar? Como eu faço aqui, né? Separo pequenos blocos entre a minha rotina e a rotina das crianças, e vou fazendo os meus atendimentos, vou fazendo acompanhamento, vou fazendo meu suporte, tudo aquilo que eu preciso, né? Então, enxergar isso como possibilidade aí para você. Por que é importante a gente trazer esse tema? Por que eu estou te contando tudo isso, te mostrando tudo isso? Porque eu converso todos os dias com mentoras em potencial, com mulheres que são profissionais muito boas no que elas fazem, né? Tem conhecimento, tem experiência, tem superação para compartilhar com as pessoas. Tem paixão por contribuir, por ajudar, mas às vezes fica se sentindo perdida porque não sabe como começar ou não sabe como alavancar suas vendas. E eu quero mostrar para você aqui, nessa nossa conversa, que conhecimento mais experiência mais superação pode ser a ponte para uma nova profissão para você. E você fazer, possivelmente, futuramente, se assim você desejar, né, desse plano B, talvez o seu plano A, se fizer sentido. Se não fizer sentido, tá tudo bem também. Converso com mentoras diversas que têm outra carreira e levam aí o trabalho com mentorias como uma fonte de renda complementar para a família. Não tem certo e errado aqui, tem o adequado, aquilo que fizer mais sentido para você, né? Então, eu quero te mostrar por que essa é a melhor oportunidade, a melhor profissão do digital para mães e mulheres que carregam esse tripé, né, de conhecimento, experiência, superação. Você que deseja ajudar pessoas com o seu conhecimento e a sua mensagem. Primeiro, para a gente começar, o investimento operacional é super baixo. Você vai iniciar com o seu computador que você já tem,
o seu celular que você já tem e uma boa conexão de internet. Foi assim que eu comecei, e é assim que você pode começar com aquilo que você já tem, né? É fácil de você customizar o seu trabalho, porque você vai adequar a sua entrega conforme aquilo que você se propuser a fazer. Você pode ter mentorias com sessões avulsas, você pode ter mentorias com atendimentos individuais, com atendimentos em grupo, com pacotes de acompanhamento personalizados, entrega de um mês, entrega de um trimestre, entrega de um semestre, entrega de um ano, né? A depender da meta da sua mentoria, daquilo que você vai conduzir a jornada do seu mentorado. Então, você pode customizar isso de acordo com o que você está se propondo a fazer, a entregar nesse momento. Perfeito? Você também pode ajustar esta entrega conforme sua disponibilidade de tempo, né? Então, você vai ser a dona da sua agenda aqui e escolher como conduzir essa agenda com flexibilidade de tempo e conseguindo também, a partir dessa disponibilidade, prever como que você pode organizar seu faturamento a partir de se perguntar quantas horas por dia eu posso dedicar a essa nova frente de trabalho para mim, né? Quantos dias na semana eu me proponho a me dedicar a essa atividade? Quantos clientes eu gostaria de atender? Eu vou focar em acompanhamentos individuais, eu vou focar em grupos, eu vou focar nos dois, né? Tudo isso são perguntas que nós podemos fazer e não tem um único jeito, uma única forma de você fazer isso dar certo. Né? Não existe uma única maneira. Né? Aqui nos meus bastidores, por exemplo, eu trabalho tanto com grupos quanto com mentorias individuais. Né? Programas enxutos e diretos, mais curtos e pontuais, e programas mais amplos, com mais tempo de acompanhamento, um pouco mais complexos, com mais profundidade, intensidade e tudo mais. Então, não precisa ter uma única possibilidade, um único caminho para você. Perfeito? Então, você pode desenhar aí aquilo que a gente chama aqui, com as nossas alunas, né, de um cardápio de possibilidades para ajudar pessoas com o seu conhecimento. Então, para quem precisa conciliar vida profissional com vida pessoal, maternidade com carreira, né? O digital no universo de mentorias vai propiciar, favorecer você a criar essa rotina de liberdade, né? Ajustando a sua agenda, a sua vida pessoal, fazendo o trabalho caber na sua maternidade, fazendo o trabalho encaixar na sua prioridade da sua casa, da sua família, e não o contrário, né? Nós tentarmos encaixar alguns breves espaços de tempo para fazer uma correria e buscar ali atender a minha prioridade, porque o trabalho está consumindo tudo, o trabalho está consumindo você, consumindo a sua família, e fazendo você se sentir arrastada, culpada. Não pode levar um filho na escola, não pode participar de uma reunião, não pode acompanhar em uma atividade, não pode acompanhar né, os desafios das rotinas que eles têm. Então, é isso que eu ouço de muitas profissionais que são muito boas no que fazem, mas que estão aí, né, perdidas, confusas, culpadas, sobrecarregadas, porque não conseguem dar conta de tudo isso, né? E não conseguimos mesmo. Nós precisamos, a partir de um modelo de autogestão da nossa carreira, e a tecnologia e o digital está aí para nos proporcionar isso, aplicarmos essa reinvenção, né? Porque o mundo não vai parar para organizar isso para nós. Então, você precisa se responsabilizar. Por isso que eu estou deixando para você aqui, te contando que essa é a melhor oportunidade que nós temos, né? Nós, enquanto mães, potenciais mentoras. E aí você pode estar se perguntando, Laís, mas será que aquilo que eu sei pode realmente ajudar alguém? Será que as pessoas vão se interessar, né, por aquilo que eu tenho para dividir, para compartilhar? Será que o que eu sei é realmente bom? Será que eu sou boa o suficiente? Muitas histórias que passam na cabeça de algumas, né? E o que eu tenho para te contar a esse respeito é que aquilo que você domina, que para você é muito simples, que para você é muito óbvio, pode mudar a vida de outra pessoa. E uma outra pessoa que precisa não somente da sua técnica, não somente do seu conhecimento, mas que precisa da sua história, de como você chegou até aqui. Existem pessoas do outro lado que precisam das nossas lutas, dos nossos perrengues, né?
Por isso que eu falei aqui do tripé de conhecimento, experiência e superação, que é a nossa jornada. Então, uma outra mãe do outro lado dessa câmera aqui precisa exatamente da Laís na sua jornada com 3 crianças pequenas se reinventando para construir no digital uma história de sucesso, né? Você também tem a sua história de superação e tem alguém em algum lugar precisando exatamente dessa história. Você está se fazendo achada, encontrada por essa pessoa, né? Então, se posicionar como agente de solução, que você que gosta de contribuir, que gosta de ajudar os outros, por que não ser muito bem remunerada por essa entrega, por esse conhecimento que você tem, né? Construindo isso, ajudando, contribuindo com outras pessoas, enquanto vai colocando seus tijolinhos de realização profissional e pessoal também, né? Então, considerando isso, eu desenhei um mapa para compartilhar aqui com vocês a estrutura para você faturar 10K com mentorias, dedicando poucas horas do dia. E eu coloquei 4 possibilidades aqui para você, extremamente conservadoras, só para você começar a enxergar um cenário, tá? Só para você começar a entender possibilidades. Se você tiver precificar uma mentoria de forma conservadora, tá bom? Estou considerando aqui alguém que está começando do zero, que talvez esteja insegura com precificação, que talvez esteja ali tateando, né? Estou começando e todas aquelas inseguranças que vêm. Então, é nesse cenário que a gente está trabalhando agora. Se você tiver 10 pessoas com você, sendo acompanhadas na sua mentoria individualmente, e essas pessoas investirem R$1.000 num programa de acompanhamento com você, você já faz os seus primeiros 10K. Quando eu te digo de 10 pessoas sendo acompanhadas individualmente, comece a enxergar na sua rotina que você esteja numa reunião individual com essa pessoa, com cada uma dessas pessoas, por cerca de 1 hora, um pouco mais do que 1 hora. Isso significa que se eu colocar 2 pessoas de segunda a sexta, eu vou trabalhar 2, 3 horas no meu dia com esse atendimento. E cada pessoa está investindo R$1.000, tá? Por pessoa em um acompanhamento contigo. E num outro cenário, se eu tiver 5 clientes investindo 2K em uma mentoria comigo, e eu coloco cada um em um dia da semana, eu coloco todos em um único dia, 2 de manhã, 3 à tarde, por exemplo, quero te mostrar que com esse cenário de 5 clientes investindo 2.000, você já fez 10.000 com mentorias? Se você tiver um grupo, um primeiro lançamento que você for fazer de uma turma, e você colocar essa mentoria precificada a 497, porque é um acompanhamento em grupo, uma primeira oportunidade, né, um super lançamento, você precificar dessa forma, e tiver 20 pessoas, você fez 10K com mentoria em grupo. Ao mesmo tempo que se você tiver um grupo com 10 pessoas, investindo R$1.000 cada uma, você também fez 10K. Então, não é algo distante, longe, impossível de você alcançar. Se você trabalhar com o formato que nós vamos apresentar aqui, que eu comecei a falar para você, né? De segmentação clara, um posicionamento assertivo, direcionamento para oferecer a sua solução, 10K pode se tornar algo constante para você, não é? Então, a gente chama aqui de mundo paralelo do digital. Aquilo que lá fora pode ser algo extremamente desafiador. No digital, as barreiras são menores, mas exigem sim de você comprometimento com a carreira de verdade. Não é o que muitos colocam aí na internet dizendo que você vai trabalhar da praia e ganhar muito dinheiro usando apenas o seu celular. Exige compromisso, exige constância, dedicação diária, ainda que inferior às muitas horas que você se dedica lá fora. Perfeito? Então, esse cenário é para você enxergar as possibilidades, né? E com isso, eu quero te mostrar o que você não deve fazer também para começar a se posicionar como mentora, que são erros que eu vejo as pessoas cometendo com frequência. Primeiro, vai se posicionar para falar do seu trabalho e não passa clareza nesse posicionamento. Eu não posso chegar lá no seu perfil do Instagram, por exemplo, e ter que montar um quebra-cabeça para entender o que você faz.
no digital, o tempo de atenção para que a pessoa se interesse em continuar vendo o seu conteúdo ou querer saber mais sobre você, ele é extremamente pequeno. Ele é muito curto, são segundos. Então, se você não passa essa clareza, se você não segmenta aquela comunicação para o público correto, no sentido de entenderem claramente, né, o que você faz e como ajuda, você está perdendo seu tempo. E a pessoa também não vai ficar acompanhando você. Porque em um arrastar de dedos, ela muda de conteúdo. Então, eu vejo muitas pessoas com posicionamento que não passa clareza, que não passa objetividade, simplicidade. Eu aprendi com os meus mentores, aplico isso e percebo quanto é real. Aquilo que é simples da gente entender, também é simples da gente vender. Só que é tanta confusão que às vezes você não entende para si mesma, você não consegue falar para si mesma o que é que você faz, como que você ajuda as pessoas. E precisa contar uma história enorme e aí, ó, já perdeu a atenção da pessoa. Conteúdo sem estratégia, né? O conteúdo sem estratégia é aquele conteúdo solto, aquele conteúdo aleatório, que eu posso encontrar lá no Google, no ChatGPT, e não traz personalização nenhuma e não leva também para nenhum próximo passo. Deixa eu contar para você, o seu Instagram não é o fim do seu trabalho. Ele deve ser o meio. Ele deve ser a ponte para um próximo passo. Seu trabalho não é hoje sentar aqui no computador, postei, fiz o meu trabalho. Não. Seu trabalho não é ser fazedora de conteúdo. Seu trabalho é ser mentora. Seu trabalho é ajudar pessoas com seu conhecimento. Então, o conteúdo que a gente cria aqui, ele precisa ser estratégico no sentido de mostrar esse próximo passo, apresentar oportunidade, né? Convidar para uma jornada. Então, falta isso. Estratégia. Conteúdo com estratégia. Conteúdo direcionado, que está tudo amarradinho. Eu olho lá a sua bio do Instagram, que conversa com o conteúdo, que conversa com o link, que conversa com toda a sua comunicação. Falta de estrutura para ofertar, né? Posta, 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 posta e vender que é bom, nada. Laís, eu posto todo dia, mas não tem nada acontecendo aqui. Quando eu vou procurar, onde está a oferta? Onde está o convite para esse próximo passo? Onde está o avanço? Não tem, né? Então, se não tem oferta, se você não oferece, você não vai conseguir vender. Para vender, nós precisamos oferecer conteúdo para as pessoas, oferecer próximo passo para as pessoas, mostrar a oportunidade de transformação com a nossa ajuda, né? Venda sem consistência. Aquele pinga-pinga de cliente, né? Vende hoje, daqui 15 dias vende outro, daqui um mês vende outro, e aí não tem consistência. Se não tem venda, não tem negócio. Não tem modelo de negócio sem vender. Então, se não existe modelo de negócio sem vender, por que você tem aí um calendário de conteúdo e não um calendário de vendas? Por que você se preocupa tanto com uma estrutura de conteúdo, mas não sabe como oferecer? Não sabe nem o que você entrega? Né? Então, essa falta de clareza está fazendo muitas pessoas desistirem. Porque falta rotina, porque falta estrutura de vendas, porque falta comprometimento, porque falta foco. Então, esses são os erros mais recorrentes que eu vejo por aqui. E para você não cair nesse mesmo erro, eu estou te apresentando agora o que nós chamamos aqui de Plano Mentora 10K, baseado em 3 pilares, que são segmentação clara, conversas com conexão através do seu conteúdo e estratégia para vender. Quais são esses 3 pilares e como implementar isso de uma forma bem prática? Estou deixando aí para você um modelo de postagem que eu, Laís, fiz 11 da noite deitada na minha cama, né? Para te dizer que você pode fazer. Então, um modelo de conteúdo que você vai colocar lá nos seus stories e que contempla o que a gente está falando aqui dessa metodologia de segmentação, conversas com conexão e oportunidade de fechamento. Então, esse modelo você vai ter a oportunidade de copiar mesmo. Olha, adapta para a sua proposta, para aquilo que você entrega e faz o teste. Depois volta aqui para me contar. Então, o que a gente tem aqui?
Um post que eu fiz nos stories, não usei nenhuma ferramenta fora, não usei Canva, não foi nenhum design elaborado, não contratei ninguém para fazer. Igual eu te falei, simples, deitada lá na minha cama, tarde da noite, né? Lá no celular, quem nunca, né, gente? Tava lá no celular, vou fazer um post para publicar amanhã. Fiz isso aí em 10 minutinhos, usando as ferramentas nativas do Instagram. Mas o que que tem aqui? Segmentação. Falar para quem é seu trabalho, para quem é seu conteúdo. Deixar isso extremamente claro, exposto. Exposto. Aqui está exposto, ó. Exclusivo para mães que não escolhem entre maternidade e carreira. Poderia ser exclusivo para mães que querem se posicionar no digital. Seu conteúdo é exclusivo para quem? Comece a dizer para quem é e para quem não é, para você atrair quem se conecta e repelir quem realmente precisa pular aquele story, né? Aquela sequência, aquele carrossel, aquele vídeo, o que for. Se a atenção é em segundos, eu quero reter essa atenção rapidamente e também fazer quem tem que ir embora rapidamente. Então, deixe isso claro, mostre para as pessoas. Também dê a elas uma meta dentro daquele conteúdo. Seu conteúdo não é um conteúdo solto. Dê uma meta para essa pessoa dentro do conteúdo, para quem te acompanha. Eu dei uma meta aqui, ó. Fature 5 a 10K, trabalhando 4 horas dia na carreira que respeita a sua maternidade. Então, quem trava o olho aqui vai dizer assim, maternidade, carreira, faturar, realização, sem abrir mão da minha maternidade. Então, se você faz parte do meu público, que está aí se dividindo, né? Mãe ou profissional, você vai olhar isso aqui e você vai prestar atenção, né? O que o seu público, a pessoa que você ajuda, travaria o olho para prestar atenção? Qual é a meta que, se você der para essa pessoa, ela é tão desejável que ela vai parar e fazer assim, ó. Nossa, deixa eu saber mais sobre isso, não é? Então, você precisa despertar essa atenção. Ficou pequeno aqui, mas eu vou ler para vocês, né? Que é o segundo pilar aqui do método que a gente está compartilhando. Eu falei sobre segmentação clara e agora conversa. Em 40 minutos, vamos montar um plano com os primeiros passos para você faturar de 5 a 10K trabalhando 4 horas dia, sem ter que escolher entre ser uma mãe presente ou profissional realizada. Então, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um convite para uma conversa. Pessoas que estão dispostas a conversar estão mais dispostas também a dar um próximo passo e contratar você, né? Pessoas que estão procurando por mentores, por mentoria, ela não está focada lá naquele conteúdo raso, viral, de segundos. Se eu sei que eu preciso de uma solução, de um direcionamento, de um acompanhamento para implementar algo na minha vida e eu busco um mentor, é lógico que eu estou muito mais aberto a conhecer esse mentor e conversar com esse mentor, não é? Por isso que você deve colocar aí como prática, como rotina no seu conteúdo, convidar pessoas para a conversa. Essa é a nossa moeda mais valiosa aqui, para quem está se posicionando com mentoria. Então, não importa o vídeo viral, o post com não sei quantas mil curtidas, se as pessoas estão respondendo sua caixinha ou não, se você tem centenas de milhares de seguidores. E sim, se você tem pessoas te procurando no direct. Se você tem pessoas que tomaram a iniciativa de abrir conversa com você. Quantas pessoas falaram com você no direct semana passada? Quantas pessoas te procuraram no direct, no WhatsApp hoje? Você tem esse número? Isso deve ser relevante aqui para nós, né? Por isso que eu aplico todos os dias este formato de conteúdo na minha comunicação, convidando as pessoas para conversar. Por isso está aqui, ó. Envie eu quero no direct e vamos marcar a nossa conversa. Envie eu quero no direct e vamos falar sobre seus próximos passos. Nesse próximos passos, nesse conversa, que nós vamos ter juntas, eu vou conhecer o que essa pessoa está buscando, vou entender se a minha metodologia é coerente com o que ela está buscando também, né? Nós vamos ter ali uma conexão e, entendendo que faz sentido fechar negócio, trazer essa oportunidade de próximo passo. Agora, eu quero abrir os seus olhos para um ponto que talvez você não prestou atenção ainda. Olha aqui o que eu publiquei, que eu compartilhei aqui na lateral. Tá pequenininho, mas eu vou te explicar e vou te mostrar.
Se o meu conteúdo não vale a pena de ser patrocinado, né? Colocar uma verba nele, mostrar lá, pedir para o Instagram, mostra essa postagem aqui para mães que buscam realização profissional e têm interesse por desenvolvimento infantil e têm interesse por XYZ relacionado à maternidade e carreira. Se eu faço um conteúdo e ele não é bom o suficiente que eu tenha coragem de falar isso para o Instagram, vou te dar aqui uma verba, você vai mostrar isso aqui para essas pessoas, por que você está gastando tempo publicando? Né? Então, o que eu estou mostrando aqui para você na lateral é o poder que um conteúdo com segmentação, com conversa com conexão e com convite para uma oportunidade de fechamento, mais anúncios, para onde ele pode te levar. Então, esse post feito 11 horas da noite na minha cama, que eu gastei 10 minutos, eu investi R$ 75 nesse conteúdo. Laís, 75, como assim? 75 todo dia? Como que é? R$ 75 em uma campanha de 5 dias. Faça a conta aí e divida e perceba quanto que eu investi nesse formato, tá? Mas eu tô tão segura e tão confiante da minha entrega que eu topo investir. Eu topo fazer anúncios, eu topo fazer conteúdos patrocinados na minha comunicação, porque eu estou segura sobre ela. Então, você deve olhar para o seu trabalho, para suas postagens da mesma maneira. Não depender de conteúdo orgânico, que é esse que a gente faz, posta lá e espera o Instagram entregar para quem ele quer. Muitas vezes não entrega, né? Então, coloque isso como um braço, um oxigênio do seu negócio, das suas vendas, fazer os conteúdos patrocinados, os anúncios. Vamos ver para onde isso me levou? Anota aí, R$ 75 em uma campanha de 5 dias. O que ela trouxe para mim? Tá aqui, compartilhei com você, né? Um Pix de 3.200. Qual é o negócio lá fora? Qual é o trabalho lá fora? Que você planta R$ 75 e te retorna 3.000. Qual? Qual foi o retorno sobre o investimento aqui? Então, eu coloco esses prints, eu coloco essas provas para que você entenda e perceba que isso é real, que isso é possível, que você pode, se posicionando e trabalhando com constância, alcançar o mesmo. E se eu repito isso aqui, num trabalho que eu fiz, deitada na minha cama 11 da noite, uma campanha de uma semana, o que acontece se eu fizer isso semana que vem, e na outra, e na seguinte, implementar esse mapa de ações adequado, assertivo, né? Ajustado toda semana. É sobre isso. Se você tem Instagram, se você tem WhatsApp, se você tem conta no Google Meet e no Zoom, né? Que quando eu comecei não tinha nada disso. Lá atrás, 2016 para 2017, para abrir uma reunião aqui como essa no Meet e no Zoom, tinha que mandar um tutorial, porque ninguém conhecia. E você tá aí. Tem conta gratuita no Instagram, não paga nada para ter um WhatsApp, né? Tem conta no Google Meet, se for assinar para poder fazer gravações, paga R$ 50 e não está faturando no digital com mentoria, ou não está vendendo com constância. Por quê? Né? Então, quero te mostrar aqui funil de conversão simples para você se posicionar como uma mentora que vende. Post no feed ou nos stories, né, com anúncios. Conversa gerada com as pessoas no direct, no WhatsApp, a partir dos modelos de conteúdo que você fez com essa estrutura que eu te mostrei. Formulário de aplicação. O que é o formulário de aplicação? Uma pequena entrevista de qualificação que você vai fazer com cada pessoa que chegar, né? Para confirmar se essa pessoa realmente tem perfil para o seu trabalho. Que é o que a gente chama aí, né, de uma entrevista mesmo de qualificação. E no segundo momento, o brilhante script do Sim, que é esse modelo de condução de conversa para a sua reunião, que vai te ajudar a fazer fechamentos, entendendo o momento das pessoas, as travas que elas têm, como que a sua metodologia pode se ajustar ao momento delas, né, e trazer oportunidades de fechamento. Você está fazendo isso para vender suas mentorias? Me conta, está fazendo uma coisa parecida?
esse aqui é um funil de simples implementação, que você pode começar hoje mesmo, sem aquele monte de ferramentas operacionais. Então, a mentora que vende, que está bem posicionada, que tem constância em trazer pessoas, né, para a transformação que a sua mentoria entrega, ela implementa esse tipo de modelo aqui. Criar poucos conteúdos, mas conteúdos que sejam estratégicos, interagir com as pessoas que chegarem, agendar reuniões, né, agendar sessões, prospectando esses clientes e fechar suas mentorias repetindo esse processo semanalmente. Perfeito? Então, avançando aqui, jornada da nova CEO, né? Nosso caminho aqui é a mãe CEO. Eu falo aqui com as minhas alunas, com as minhas mentoradas. Quem é essa mãe CEO? Essa mentora CEO? É você, focada na construção do seu negócio. E não despendendo toda a sua energia lá no objetivo dos outros. Então, se você deseja aí um caminho para você ser CEO da sua própria vida, com tempo de qualidade para os seus filhos, impacto real com o seu conhecimento, é sobre isso que nós estamos avançando aqui, né? Então, fica a pergunta para a gente refletir, você vai responder para você mesma. O que você quer estar vivendo daqui 5 anos, daqui 10 anos, na sua vida profissional, pessoal, com a sua família, com seus filhos? Como que você gostaria que fosse sua rotina daqui 5, 10 anos? Eu me fiz essa pergunta quando comecei lá atrás. Eu me fiz essa pergunta que eu estou trazendo aqui, ó. Qual é a história que eu quero contar? Qual é a história que você quer contar, conectando maternidade e carreira? A história que você levanta às 5 da manhã, o sol nem saiu ainda e você já está na rua para deixar sua criança, deixar seu filho, fazer seu corre, não ter tempo para nada, não ter tempo para tomar um café decente, nunca está presente para os seus filhos, sabendo que esse padrão provavelmente não vai mudar. Se não for você a se posicionar para fazer diferente, esse padrão não vai mudar. Ninguém vai fazer por nós. A gente tem que levantar e fazer acontecer e fazer isso dar certo até dar certo, né? Então, se eu continuar posicionada sem clareza, se você continuar posicionada sem clareza, o que vai acontecer? Daqui 1 ano você vai acordar no mesmo lugar, gastando seu tempo, sua energia, postando conteúdo decorativo, sem saber como transformar a atenção das pessoas em dinheiro no seu bolso, em realização profissional e financeira e pessoal. Porque na vida da mulher, né, da mãe com as demandas familiares, nosso primeiro pilar é a nossa casa. Isso não pode ser invertido. Então, eu preciso entender. Hoje eu até postei isso nos stories, né? Trabalhando para construir a rotina de liberdade que faça com que cheiro de bolo com cobertura de chocolate na minha casa seja comum. Então, construir um trabalho que permite essa realidade. Por que não? Com tanta tecnologia, com tanta liberdade, por que não para mim? Por que não para você? Então, nesse momento, eu quero aqui te encorajar a sonhar com essa nova possibilidade e buscar esse sonho, se aplicar a fazer isso. E se você quer a minha ajuda para criar o seu negócio de mentoria e construir uma oportunidade dentro deste mapa que eu te apresentei, eu quero pedir a sua permissão aqui para a gente conversar sobre a nossa formação de mentoras, né? Eu vou explicar para você o passo a passo que nós implementamos aqui para você estruturar uma mentoria de sucesso, né? Um mapa para você se posicionar como mentora e construir aí uma mentoria com potencial de gerar 10, de gerar 30, de gerar 50 de faturamento online e fazer isso de uma forma que seja lucrativa, mas que também seja flexível, que seja leve para você implementar. Perfeito? E leve assim, ó. Que tal este resultado na sua conta? Que tal faturamentos de 5, de 10, de 20 em 7 dias? Por que não? Tem tanta gente fazendo, por que não você? Por que não eu? Por que não? Né? De que maneira eu posso fazer isso? Então, essa é a realidade que eu quero te mostrar, como sendo possível e real. Por que não com você? Ou então, assim, ó, print de aluna minha.
Até o momento, tive um faturamento de R$ 4.500 em 3 semanas. Ainda nem investi em anúncios. Ou a Clarissa contando aqui, ó. Preciso compartilhar. Quando a gente se move, os caminhos se abrem. Hoje à noite, fechei a minha primeira palestra remunerada. Sempre fazia palestras como trabalho voluntário, mas hoje falaram que fazem questão de me pagar e eu estou muito feliz. Né? Ou a Natália dizendo aqui, ó, hoje tive a minha primeira mentoria vendida e paga. Encontrei minha missão de vida na minha maternidade e a Laís me fez sair da minha zona de conforto. Sei que é o começo de um trabalho incrível e serei sempre muito grata por receber esse empurrão. A Aline. Laís, meu primeiro mentorado acabou de realizar o pagamento à vista. Alcançamos esse resultado 15 dias depois da nossa primeira reunião, trabalhando posicionamento e clareza. Parecia uma meta distante, mas estamos aqui caminhando. Só gratidão mesmo. Um ticket de 3.500, bem acima do que eu acreditava ser possível. Então, enquanto você considera, enquanto você imagina se é para você, já tem um monte de mães mentoras aqui fazendo acontecer, fazendo isso dar certo, né? Olha o que a Yara disse. Uma pessoa fechou, está pagando. E tem uma que já preencheu o formulário, está aguardando aprovação e link de pagamento. A Érica, quero te contar com o coração cheio. Fechei a minha primeira mentoria online, R$ 6.000, com um único cliente. Laís, a cliente fechou, vim te dar essa notícia. Perguntei para ela, confirmado já na sua conta? Sim, pagamento à vista. Né? Então, se tem tanta gente buscando por mentores, buscando por mentoras, e eu te mostrei, né, um crescimento de mais de 300% em 2 anos. Por que não você, sendo a especialista que ajuda essas pessoas, assim como essas alunas estão fazendo, não é? A Natália, estou muito feliz, ter a metodologia alinhada me trouxe muita segurança. Claro que preciso de prática, sei que posso melhorar muito, mas fechar uma mentoria de 2.500 na primeira sessão foi surreal. E a Thalita também contando, né? Passei para te dizer, fechei a minha primeira consultoria. Ela já fez o pagamento, amanhã teremos o primeiro atendimento. Tem uma outra sessão agendada para quinta-feira. Investi R$ 45. Né? Nesse mesmo formato, nesse mesmo modelo que eu apresentei aqui para vocês. Então, esses resultados são de mulheres comuns. Pessoas comuns, reais, como eu e como você, mas que decidiram começar. Decidiram fazer dar certo até dar certo. Né? Decidiram se posicionar sabendo que o tempo vai passar de qualquer jeito. Você precisa hoje escolher como esse tempo vai passar. Com você evoluindo, né? E buscando a sua fatia neste mercado que só cresce, ou com você assistindo quem está fazendo. Então, a gente precisa olhar para isso e perceber que sim, é para nós. Então, se você está aqui, você quer ser CEO da sua própria vida, né? Ser a sua própria chefe e, principalmente, investir em ter tempo para você, em ter tempo para os seus filhos, né? Antes que esse tempo passe, seja tarde demais, e você perceba que não viu, não viveu a infância deles, né? Porque estava lá construindo o projeto dos outros, construindo o objetivo dos outros. Se você quer trazer essa realidade para você, para construir algo seu, fica aqui, né? A sua oportunidade, seu momento agora, de estar conosco na formação de mentoras, que é um passo a passo para você saber como estruturar, como vender, como entregar mentorias online, com leveza, com lucro, com liberdade perto dos seus filhos, e fazer isso com uma agenda flexível, alinhada aos seus objetivos e à sua maternidade também. Então, a nossa formação vai trazer para você um método já testado, validado, onde você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer, em cada etapa para se posicionar como mentora, né, com confiança, atraindo seus primeiros clientes ou até alavancando aqueles que você já tem. Essa formação, ela tem alguns pilares inegociáveis aqui para nós, que eu entendo serem os necessários para você começar do jeito certo, né? Então, quais são esses pilares do nosso acompanhamento? Posicionamento com autoridade e clareza. Criação e validação da sua oferta de mentoria. Ter uma estratégia de conteúdo que atrai os clientes certos para nós, né? Clientes em potencial. Vendas estruturadas sem a gente ficar dependendo da sorte. E ter apoio e direcionamento contínuo, tanto com foco em mentalidade, que muitas vezes o que trava a gente não é conhecimento e conteúdo técnico, e sim as nossas crenças, né? E estratégias com técnica para você saber o que fazer, como fazer e quando fazer.
Para quem é esse modelo de acompanhamento, né? Você que é mulher, você que é mãe. Ah, Laís, não sou mãe, é para mim? Se você tem o desejo de desenhar e estruturar uma carreira no digital com leveza, mesmo que você não é mãe, esse acompanhamento também pode te ajudar, né? O que a gente fala aqui de maternidade é a jornada que me trouxe até aqui. Então, se você é mãe, é mulher, tem uma carreira consolidada e desejo de empreender no digital com mentorias, ter esse trabalho com propósito, isso é para você. Pessoas que são profissionais liberais, empreendedoras, já tentaram alguma coisa no digital, mas ainda sente falta de estrutura, de apoio, de suporte. Mulheres que querem construir uma nova fonte de renda e fazer isso com liberdade e com impacto. É esse o foco da nossa formação. Como vai funcionar a entrega desse programa de acompanhamento? É o que eu quero te contar aqui, né? Nós começamos com uma sessão individual para desenhar, traçar um plano personalizado para você, né? Um plano desenhado para o seu momento, para a sua mensagem, para o seu conteúdo. Então, eu preciso de uma reunião exclusiva inicial que te ajude, que te impulsione, que te acelere para os seus próximos meses, né? Então, ao invés de deixar você com um login e uma senha começando sozinha, nós começamos com uma conversa olho no olho. Nessa sessão individual, a gente vai desenhar esse plano e desenhar o seu posicionamento como mentora. Após esse primeiro momento, você vai ter ali um acompanhamento de 6 meses com encontros em grupos semanalmente, para feedback, direcionamento, orientação, apoio, né? Para eu ver as ações que você está implementando a partir do acesso à nossa metodologia, que vai estar disponibilizada de forma completa e gravada para você acessar. Tudo aquilo que você estudar e implementar, eu estarei junto com você te acompanhando através dos nossos encontros semanais e ao vivo. Tá? Suporte direto comigo através do WhatsApp, estrutura da sua mentoria, mesmo que seja do zero, planejamento do seu conteúdo estrategicamente, e a gente vai desenvolver também a estrutura das suas ofertas para você conseguir vender semanalmente. Vamos desenvolver um trabalho de autoconhecimento focado em desbloqueio, né, de todo o seu potencial e fazer tudo isso de uma forma que você possa construir mentorias de 5 dígitos com uma rotina que seja leve, que seja possível, que seja enxuta para você. E aí, você pode estar nesse momento se perguntando, quando começa, o que acontece no momento que eu me inscrever? Então, você vai se inscrever na formação, ter acesso imediato a mim, ao nosso grupo de suporte no WhatsApp, agendamento dessa sessão individual já na primeira semana, participação dos nossos encontros de feedback, de orientação em grupo, e início da sua jornada com apoio e com orientação também, né? E agora fica a pergunta para você. Isolando o fator preço, que você pode estar se perguntando, quanto vai custar todo esse acompanhamento? Quanto vai custar todo esse direcionamento e personalização? Segura isso por enquanto, para entender o seguinte, isolando a questão do preço, né, que você vai saber no momento oportuno, você sente que esse formato de entrega, de acompanhamento, de suporte e orientação, corresponde ao que você está buscando agora? Você sente que é isso que você precisa para ter apoio na implementação das suas ações, né? Mão na massa, direcionamento, né? Vá por aqui, faça essa e essa tarefa. Você sente que é isso que você precisa? Se for, escreve aqui para mim, comenta sim, para eu entender, né? Se está claro para você, se esse é o formato ideal, né? Porque você precisa ter essa clareza. Não, é isso que eu preciso, é isso que eu estou buscando. E aí sim, nós estaremos prontas para um próximo passo, que é você se aplicar, se candidatar para uma vaga na nossa formação de mentoras. Nós temos um bônus especial nesse momento para quem aplicar hoje, né? Quem aplicar hoje vai ter acesso ao nosso modelo de conversa, do script do Sim, que é o roteiro das nossas primeiras vendas, e um modelo de mensagem que você pode enviar por e-mail, por WhatsApp, focada no fechamento dos seus primeiros clientes, as suas primeiras vendas dentro dessa nova estrutura, né? Nós sabemos que com esse material estratégico, com esse material de apoio, a sua evolução vai ser muito mais rápida, direcionada, assertiva e segura. Por isso, estou deixando esse bônus especial para você se candidatar, né, a uma vaga na formação hoje mesmo, aplicando para a nossa mentoria. Como você vai fazer isso, né?
você vai fazer isso preenchendo um formulário que eu estou disponibilizando aqui para vocês. Essas inscrições para aplicação, para você se candidatar a uma das vagas, elas não ficam abertas o tempo todo. Eu estou liberando agora até o próximo domingo, às 23h59, vai estar no ar, porque eu quero preencher 10 vagas para nossa formação, né? Então, preenchendo esse formulário, você vai ter acesso ao nosso bônus especial, que é o meu kit aí de primeiras vendas, mais sessão extra disponível, apenas para quem aplicar hoje. Então, estou liberando o link aqui para você. Enquanto você me escuta, já tem mulher aqui se aplicando, se candidatando para uma dessas vagas. O link está disponível aqui para você em algum lugar desse vídeo. Você pode clicar, preencher ali com as suas informações para eu conhecer sua proposta, seu projeto, né? O que você quer trazer para o digital e entender como que eu posso te apoiar em tudo isso, né? Então, estou liberando também, junto com o link da aplicação, o link para você falar comigo no WhatsApp, tá? Então, manda uma mensagem, preenche a aplicação e manda uma mensagem no WhatsApp com a palavra aplicação, para eu saber que você se candidatou, que você colocou o seu nome, que você quer conversar comigo sobre o seu projeto, né? E alinhando essas informações, alinhando essa conversa, nós vamos entender se a metodologia que nós aplicamos aqui faz sentido para o seu projeto. Eu quero te ouvir, quero conhecer sua proposta, conhecer o seu projeto, perfeito? Então, aplicações abertas aqui com condições especiais, link aqui para você acessar, mais link para você falar comigo no WhatsApp, perfeito? Diante disso, você tem uma decisão aqui. Continuar testando sozinha ou ter nas mãos um mapa, um passo a passo, testado, validado. E o ponto não é se você consegue, é sobre estar segura, entendendo que você está com as ferramentas certas na mão. Entendendo que agora você não está perdida, confusa, você tem direcionamento, orientação e ferramentas certas na mão. Então, não é mais será que eu vou conseguir? Você já venceu tantas coisas? Construir um negócio de mentoria no digital com apoio, com direcionamento certo, vai ser só mais uma vitória que você vai acumular, certamente que sim. O ponto é, ou você começa a fazer isso hoje, ou você deixa essa oportunidade passar. Perfeito? Então, é uma decisão, é uma escolha. A nossa formação não é sobre faturamento simplesmente. É sobre rotina de liberdade. É sobre legado. É sobre tempo de qualidade com quem mais importa, para o que mais importa. E se você entende que isso é uma prioridade para você hoje, agora, não é para o próximo semestre, não é para o próximo ano, e você entende que você deseja acelerar esse passo com a ajuda, eu estou aqui, né? Para participar com você do seu projeto, honrando o seu sim para si mesma, nós vamos ter a oportunidade de construir essa parceria de resultado e de sucesso juntas. Perfeito? Então, nós encerramos a nossa conversa aqui com o link do WhatsApp para você me chamar agora, comentando a palavra aplicação. E eu vou entender que você é uma mãe mentora em potencial, pronta para dar o próximo passo. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, tenha aberto seus olhos para tudo que você é capaz de gerar com ajuda e orientação. Eu me despeço aqui feliz, né, por ter tido essa oportunidade de nós conversarmos e estou esperando a sua mensagem aqui do outro lado. Beijo no seu coração, fique com Deus e nós nos falamos. Tchau, tchau.